O problema quase nunca é o país. Na maioria das vezes, é o momento da vida. Eu moro na Suíça há pouco mais de um ano, trabalho aqui, vivo a rotina real e ao longo desse tempo eu vi muitas pessoas chegarem cheias de expectativas e saírem frustradas. E não porque a Suíça é ruim, mas porque o momento delas não combinava com essa mudança. Morar na Suíça faz sentido sim, mas não em qualquer fase da vida. E hoje eu quero te ajudar a refletir sobre isso. Quero te mostrar em que momento essa mudança pode ser incrível e em que momento ela pode virar um peso desnecessário. Morar na Suíça pode fazer muito sentido quando você já entende que vai trabalhar muito no começo e não está fugindo de um problema pessoal, aceita recomeçar em alguns aspectos da vida, tenha disposição para aprender a língua, para entender sobre a cultura e principalmente quando você enxerga isso como um projeto de vida, a experiência tende a ser transformadora. Agora, a Suíça costuma frustrar bastante quando a pessoa vem pensando que a vida vai ser fácil, que são férias prolongadas por estar nesse país tão lindo e que vai ser uma solução para todos os seus problemas, quando a pessoa já tem uma carreira consolidada e vem esperando reconhecimento imediato. E isso não é falta de capacidade, claro, mas sim uma expectativa desalinhada. E tudo isso muda bastante dependendo do seu perfil e da fase da vida em que você tá. Para quem é solteiro ou jovem, morar na Suíça pode ser uma fase muito poderosa de autoconhecimento, é uma oportunidade de viver novas experiências, entender melhor quem você é fora do seu ambiente de origem e construir uma base financeira sólida, até porque o franco suíço é uma moeda extremamente forte e isso te possibilita não só guardar dinheiro, mas também viajar, conhecer o mundo e até pensar numa aposentadoria mais cedo. Mas é claro que isso só vai funcionar se você pensar nessa fase como um projeto e não como uma aventura sem direção. Já para casais, a Suíça costuma fazer ainda mais sentido, principalmente quando o foco é qualidade de vida e estabilidade. No nosso caso, por exemplo, o objetivo foi construir uma base sólida agora, juntar dinheiro, ganhar estabilidade e pensar num futuro com mais tranquilidade, sem depender de pensão do governo ou algo do tipo. E também quando pensamos em filhos, faz muito sentido estar em um país seguro, organizado e com educação de qualidade. E para quem acabou de se formar, morar na Suíça pode ser uma experiência de crescimento muito poderosa, mas é importante vir com expectativas bem alinhadas, porque no início é comum não atuar diretamente na sua área de formação. Muitas pessoas começam em trabalhos operacionais e ganham experiência, aprendem a língua, fazem contatos e só depois dessas etapas é que conseguem avançar profissionalmente. E para quem já vem com uma carreira consolidada, a mudança costuma ser um pouco mais sensível, porque muitas vezes significa abrir mão de cargo, de status ou de reconhecimento imediato. Ou seja, muitas vezes é preciso recomeçar de uma forma mais humilde. E por isso que a pergunta aqui não é quem tem mais chances. A pergunta é: você está disposto a recomeçar ou prefere preservar o que já conseguiu? Bom, esse ponto é, sem dúvidas, um dos mais importantes e, ao mesmo tempo, um dos menos falados, porque morar fora exige muito equilíbrio emocional. Se você está emocionalmente estável, consegue lidar melhor com as frustrações, com a solidão, com o choque cultural que, sem dúvidas, a gente tem, e também ter paciência com o tempo que as coisas levam para acontecer, né? Agora, se você está esgotado, cansado, sem energia ou buscando na mudança uma forma de escapar, a experiência pode se tornar muito mais pesada, porque morar fora geralmente não elimina problemas. Na verdade, ele costuma amplificá-los. Por isso que antes de decidir,
vale a pena se perguntar com sinceridade: eu estou buscando crescimento ou apenas tentando fugir? Eu recebo muitas mensagens de pessoas com 50, 55, até 60 e poucos anos, perguntando se vale a pena e se é possível conseguir trabalho na cidade aqui na Suíça. E eu vou ser muito honesta, sim, é possível, mas não é simples. Você vai competir diretamente com pessoas mais jovens. Muitas vezes os trabalhos disponíveis são fisicamente cansativos e exigem bastante do corpo. Eu mesma já trabalhei com pessoas com mais de 50 anos. Algumas vieram na temporada de verão para trabalhar como camareira. Conheço porteiro e também uma senhora de 60 anos que trabalha comigo no serviço. Mas aqui vai um ponto importante. Essa senhora, ela já está aqui na Suíça há mais de 30 anos, ela já fala a língua, já está super adaptada. Ou seja, você vai competir com pessoas de todas as idades, com níveis distintos de adaptação. Por isso que a pergunta não é se é possível. A pergunta é: isso faz sentido para você agora? E sinceramente, essa resposta eu não tenho como te dar. Não existe perfil certo ou errado. Existe um momento certo para cada um. E contando sobre a minha experiência, para mim eu penso que esse não foi o momento perfeito, na verdade eu teria vindo antes, mas foi um momento possível, foi um momento onde as coisas aconteceram e deram certo. E a gente tá aqui nesse país, tá de coração aberto para aprender sempre, tentar se aprimorar, tentar melhorar, tentar entender o suíço, até para que a gente não fique batendo a cabeça contra a parede, para que todos os desafios, todas as renúncias e todos os ajustes que a gente fez e que a gente faz na vida façam essa experiência valer a pena. E na verdade tá valendo muito a pena, porque a gente cresce muito, a gente ganhou muita estabilidade e sem contar nos aprendizados. Então a pergunta que não quer calar: faz sentido vir para a Suíça? E antes de se decidir, é imprescindível que você faça algumas perguntas. Você está disposto a aprender a língua, a se adaptar culturalmente, a observar os pontos positivos, mesmo em meio ao caos da adaptação inicial? Nos primeiros meses, especialmente no inverno, quando os dias são curtos, é frio e as datas especiais pesam muito. Quando você ainda não tem amigos, não entende muito bem a língua e, consequentemente, se sente um pouco deslocado, tudo isso pode se tornar emocionalmente pesado e pode sim abrir espaço para muita tristeza e até depressão, principalmente se você vier sozinho. E é por isso que, como eu disse em outro vídeo, encontrar atividades que você goste, dar sentido às pequenas rotinas e às pequenas coisas e focar no que realmente importa faz toda a diferença. E por isso que morar na Suíça não é sobre escapar da vida, e sim sobre escolher conscientemente um caminho, e ele vai com certeza te brindar com oportunidades reais, mas também exige adaptação, paciência e clareza. Por isso, mais importante do que perguntar se vale a pena é perguntar se isso faz sentido para mim agora. Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre planejamento, escolhas práticas e decisões que fazem a diferença. E se esse vídeo te ajudou a refletir, comenta aqui embaixo em que fase da vida você está hoje e se inscreve no canal para continuar essa conversa comigo. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.